Dando continuidade ao estudo sobre os primórdios da educação a nível mundial e no Brasil, nós iremos falar sobre a Companhia de Jesus. Como já pontuamos no encontro anterior, nós falamos que a Companhia de Jesus foi fundada por Inácio de Loyola em 1534, mas ela foi oficializada somente em 1540 pela Igreja Católica, no período da Contra-Reforma, ou seja, no período em que a Igreja estava se reestruturando para lutar contra a reforma protestante, para rebater esse processo que estava acontecendo e, por conseguinte, a perda dos fiéis. E dentro de todo esse contexto, o Brasil já estava sendo iniciado seu processo de colonização, porque os europeus chegaram no nosso país em 1500. E nesse período veio-se a questão de escravizar, de cativar o nativo e fazer com que ele negasse a sua tradição, a sua cultura, os seus modos de vida, os seus princípios. E os jesuítas, eles não trouxeram somente a moral, os costumes e a religiosidade europeia, mas eles também trouxeram os métodos pedagógicos dentro desse processo. Porém, os jesuítas chegaram ao Brasil somente no ano de 1549 e eles vieram junto com o primeiro governador geral, que foi Tomé de Souza. E o primeiro grupo de jesuítas, eles vieram chefiados pelo padre Manuel de Nóbrega, e os jesuítas, eles procuravam, alunos, alcançar o objetivo missionário a que eles eram propostos, e sempre procurando estar ligado à questão da política colonizadora do rei de Portugal. E esse processo era bem simples nessa questão do raciocínio. Para os colonizadores, seria mais fácil submeter o índio e tomar as terras deles, né? Por consequência. Se aqueles. E eles se apresentavam em nome de Deus, as pessoas abençoadas pela igreja. Para os jesuítas, seria mais fácil converter, né, esses nativos, catequizá-los, se contassem com a ajuda das armas dos portugueses, ou seja, um processo de imposição, de mudança de cultura. Então, os indivíduos deveriam mudar a sua forma de viver, os seus princípios, os seus deuses. Dessa forma, a realeza e a igreja eles aliaram-se na conquista de dominar esse novo mundo, esse mundo recém-descoberto, que é o nosso amado país Brasil. E visava, nesse processo, alcançar com mais eficiência os objetivos. A realeza procurava facilitar o trabalho missionário e educativo da igreja, e esta, por conseguinte, buscava converter os índios aos costumes europeus, à religião católica, favorecendo o trabalho colonizador da coroa portuguesa. Então, se eles se adaptassem a esse novo processo, a coroa portuguesa ia ter mão de obra para executar todo o processo colonizador dentro desse imenso território brasileiro. Então, os jesuítas eles se organizaram dentro do processo todo na pregação da fé católica e no processo educativo. Por isso, os novos métodos pedagógicos. Como já foi falado, o período jesuítico ele durou de 1549 a 1759, ou seja, 200 anos de processo. A Companhia de Jesus foi fundada por Inácio de Loyola no contexto da Contra-Reforma.
A Contra-Reforma foi um processo de revolta da Igreja Católica, ou seja, assim, uma readequação nos processos, na metodologia, na didática, na transmissão dessa fé católica que a Igreja encontrou para rebater a reforma protestante, porque estavam perdendo os seus fiéis. E os principais padres dentro da Companhia de Jesus é o Padre Manuel de Nóbrega, que veio para o Brasil, o irmão Vicente Rodrigues e José de Anchieta, que também veio para o Brasil nesse período. Os jesuítas, eles se dedicavam, como eu já coloquei, né, à fé católica e ao trabalho educativo. As escolas regulamentadas por um documento escrito por Inácio de Loyola, que era o Ratio Attac Instituto Studiorum, chamado abreviadamente Ratio Studiorum, que o Ratio nada mais era do que um plano completo de estudos mantido pela Companhia de Jesus, que foi implementado, esse Ratio Studiorum, em 1599, que ele visava as aulas elementares de ler e escrever, que eram oferecidas em 3 cursos, no curso de Letras Humanas, de Filosofia e também das Ciências, considerando o nível secundário, o curso de Teologia e das Ciências Sagradas. Mas antes do aluno entrar dentro dessa educação elementar, ele passava pela educação das escolas de primeiras letras, que era aprender a ler e escrever por meio das orações e do catecismo. Isso que era trabalhado e era ensinado também os costumes e o idioma português. Esse ensino das primeiras letras, os jesuítas, eles mostraram a grande capacidade de adaptação. Eles penetraram com igual facilidade na casa dos senhores também, os donos de engenho, nas senzalas dos escravos e, por consequência, também nas aldeias. Em todos esses ambientes, eles procuravam orientar a fé dos jovens e adultos e ensinar as primeiras letras às crianças, porque se trabalhasse esse processo de reorganização, né, no primeiro momento, ou seja, trabalhando com as crianças de idade menos avançada, seria mais fácil moldar e estruturar esse indivíduo dentro da fé católica. E seria mais fácil também o trabalho educativo. Os jesuítas não se limitaram ao ensino das primeiras letras. Além do curso elementar, eles mantinham os cursos de letras e filosofia, considerados secundários, e o curso de teologia e ciências sagradas, de nível superior, para a formação dos sacerdotes. Então, esse ensino secundário é especificamente para os padres. Durante esse período, foi criado inúmeras escolas com a Companhia de Jesus. Um detalhe bem interessante dessa ordem dos jesuítas é que a disciplina era bem rígida e tinha o objetivo inicial da propagação missionária da fé. Eles logo descobriram que dentro desse processo de intolerância dos adultos seria mais fácil trabalhar com os mais jovens. E a Companhia de Jesus, ela criou 144 colégios espalhados pelo mundo, e o número chegou até o ano de 1749
em 669 instituições. Criaram também as reduções ou missões, que eram grupos pequenos, organizados, liderados por um padre, chefe, e eles iam até as aldeias do interior para trabalhar esse processo colonizador e educativo dos indígenas. Porém, no ano de 1759, que foi o ano que acabou o, digamos assim, o poderio da Companhia de Jesus aqui dentro do território brasileiro, os jesuítas eles foram expulsos de todas as colônias portuguesas por decisão do Marquês de Pombal. E o que foi lamentável, a forma como foi feito esse processo, porque como os jesuítas não queriam sair, não queriam se entregar, muitos foram mortos, assim como os nativos que eram conduzidos por eles. Porém, a companhia ela tinha 500 padres que foram expulsos pelo Marquês de Pombal, ministro do Dom José I, paralisando assim 17 colégios, 36 missões, seminários pequenos e escolas elementares, ou seja, as escolas que ensinavam a ler, escrever, ciência, matemática, gramática para as crianças. O interessante da Companhia de Jesus é porque ela tinha o método Ratio Studiorum e ela tinha, digamos assim, um foco bem organizado, bem estruturado dentro do processo educacional e a forma como eles utilizavam. Então, o método de ensino dos jesuítas era que o professor ensine os jovens confiados à educação da companhia de modo que aprendam com as letras, também costumes dignos de um cristão. Antes do começo das aulas, era interessante que recitasse alguma oração breve e apropriada que o professor e todos os alunos ouvirão atentamente, de cabeça descobertas e de joelho, ou seja, um processo mesmo bem discipulatório. Deveriam assistir todas as missas que acontecessem em todas as festas. Nas classes de gramáticas, principalmente se for mista, também nas outras, aprende-se e recite-se de cor a doutrina cristã às sextas-feiras e aos sábados. Então, eles tinham todo um conjunto de regras, de normas que deveriam ser seguidas criteriosamente. Enquanto era corrigido os trabalhos escritos pelo professor, era prescrever a hora, uma hora, outro exercício, de acordo com o nível da aula. Então, o professor fazia ali aquela correção, né? O padre responsável, que era o professor, eu corrigia e, baseado no nível do aluno, ele já preparava outro e já deixava pronto. Então, eles eram bem sistemáticos, bem organizados. Tudo bem estruturado. Então, com esse processo da reforma educacional, Sebastião José de Carvalho e Melo, que é o Marquês de Pombal, primeiro-ministro de Portugal, ele tomou várias medidas com vista a centralizar a administração da colônia de forma a controlá-la de maneira mais eficiente. E ele estava entendendo que esse processo da Companhia de Jesus estava desvirtuando um pouco o que a coroa portuguesa queria para esse recém-formado território, o recém-formado país. E com esse processo foi possível criar aí o sistema de capitanias hereditárias, que elevou o Brasil à categoria de vice-reinado e transferiu a capital, que era em Salvador, para o Rio de Janeiro. Com esse processo de conflito com a Companhia de Jesus, as intenções do governo português
não eram muito interessantes, porque